o principal, acho que quando eu propus esse curso, era justamente vocês poderem ter o conteúdo, tanto é que a possibilidade de ficar gravado, vocês poderem assistir depois, é uma coisa que deu certo, foi massa, assim, ter isso, né? Só que a gente tem essa qualidade, essa oportunidade de ter a história, né, de vocês publicada nesse momento, nessa revista. Então, pensando nesse objetivo, as pessoas que me entregarem lá no prazo certinho, aí eu vou conseguir imprimir, e a gente vai, aí esse trabalho vai entrar na revista. Se a pessoa não conseguir por algum motivo terminar a tempo, aí nesse quesito eu não vou conseguir atender. Mas o curso ainda é possível de ser, né, visto e tal, e as atividades serem feitas. Boa noite, Regiane, tudo bom? Boa noite, professor, tudo bem? Mas já a gente começa. Então, mas manda sim. Vou poder assistir às aulas num outro tempo, porque a maioria das aulas eu consegui estar, mas em algumas foi muito difícil, então poder assistir depois foi muito bom, assim, né, para ter realmente esse conteúdo mais teórico, né? É, é isso. E agora, esse momento que a gente chega já para os finalmente, né, a gente pensar, o limite mesmo para receber o trabalho é no dia 28, tá? Agora de outubro. E é limite mesmo, aí eu não vou poder, se alguém só conseguir mandar para mim no dia 29, já para mim já fica difícil. Então, por isso que a gente está fazendo até que devagar, né? A gente pegou esse mês assim, para fazer devagar, né? Você vê, tem uma aula para o roteiro, outra aula para o rascunho e tal. Eu estou fazendo bem devagarzinho para as pessoas conseguirem aí se encaixando, mas eu entendo que nem sempre vai ser possível. Se a pessoa conseguir ali na última semana, conseguir resolver tudo, faz a página, me manda, tá valendo. Não precisa também fazer todas as etapas para me entregar para ter a página na revista, tá? Isso não é uma obrigação. Você pode focar assim na coisa da página, lógico, vendo as aulas, mas não vai valer só se você me entregar todas as atividades. Eu quero que vocês me mandem independente para a gente trocar ideia, para eu conferir se eu posso informar mais alguma coisa, nesse sentido mais educativo. Agora, na parte prática mesmo da revista, tranquilo, dá para vocês me entregarem a revista, a página mesmo, se faltou alguma coisa, que isso não vai interferir. Rafael, você recebeu o meu roteiro? Recebi sim. Você vai poder comentar hoje, né? Você quer que eu comente seu roteiro também? Queria muito, para ver como é que tá, sabe, se estou no caminho. Perfeito. Eu gostaria de saber também, o formato, no caso, vai ser o A4, não é isso? Isso, exatamente. E eu estava pensando o seguinte, Rafael, se eu fizer tudo no A4, né, digamos, a gente está ali desenhando, eu pretendo fazer a nanquim, e depois dar uma aquarelada, um cinza aquarelado, ficar um preto e branco, né? Uhum. E aí eu estava pensando o seguinte, se errar porque no meu vai ter 8 quadrinhos, aí imagina se eu erro um, eu perco tudo, né? Aí, Mais ou aí eu menos. pensei, será que a gente consegue, se seria ideal fazer, tipo, formato A5, aí faria 2 em cada formato A5 para não ter uma perca, ou é complicado para a gente entregar dessa forma? Então, não, primeiro, você pode até errar que a gente consegue salvar, sabe? Por quê? Porque, como eu falei, vai ser digitalizado isso. Você vai tirar uma foto do trabalho e vai me mandar. Então, eu consigo editar no computador uma página, mesmo que você faça cada quadro numa folha diferente, eu consigo pegar e juntar todos esses quadros e fazer uma imagem só. Pronto. Eu acho mais seguro assim para mim, sabe? Tranquilo. Porque se eu fizer, eu tenho medo de fazer numa folha só, aí vai fazendo e de repente um errozinho. Aí se a gente errar numa folha menor, tipo numa 5, que eu possa dividir para 2 quadros, aí fica menos ruim, né? Perder pouco, né? Tem menos risco, né? Menos risco, é.
Entendi. Então, como vai ser editado e você vai poder montar, então acho que é tranquilo, né? Tranquilo, quanto a isso. Entendi. E outra coisa que eu não falei, mas a revista final ela vai ter um formato de A5. Eu acho que posso até ter confundido vocês, eu ter falado A4, mas ela vai ser tipo um A5, vai ser tipo formatinho. Não vai ser formato grande, não, tá? Por isso que eu tinha comentado com o Marconi lá, dele enxugar um pouco, porque no final ela vai ser assim, você pode fazer no A4, até para Então, ter 8 quadrinhos, acho que é de boa, né? Assim, super de boa. joia, tá ótimo. Mas é por isso, assim, vai dar essa diminuída. Então, 8, 9 quadros, a gente consegue pegar bem o conteúdo. Muito mais que isso já vai ficar bem pequeno. Então lembre-se disso, vai ser uma revistinha mesmo, né? Vai ser pequena, no formato A5. Vocês podem fazer na A4, vocês podem até fazer na A3, contanto que esses quadros sejam grandes, ocupem grande parte da página, e não sejam muitos quadros pequenos. O Marconi já resolveu isso. Proporcional, né? No caso, lá, sempre a cada folha, entendi. Pronto, Exato. eu vou aguardar você comentar o meu, tá? Beleza, então vou começar com ele. Vou dar boa noite para o joia. pessoal que chegou agora. E aí agora eu só vou abrir ele aqui, o arquivo do seu texto, para eu poder mostrar. Mas eu gostei bastante. Acho que vai ficar perfeito. Então vamos lá, galera. Então eu vou começar aqui mostrando o roteiro da Rejane, que ela mandou aqui para a gente dar uma olhada. Então vocês estão vendo aí, certo? Pronto, né? Estão vendo aí. Então, a Regiane colocou aqui a premissa, né? Que é entendendo o vocabulário utilizado pelos pernambucanos, né? O título é o pernambuquês, aí ela já colocou onde vai ficar, que vai ficar acima dos 2 primeiros quadros. Aí ela dividiu em personagem 1, vizinho, e o personagem 2 é a dona da casa. Então, no quadro 1, plano geral, Rodrigão chegando, deixa eu ver aqui. Então, no quadro 1, plano geral, a história ela se dá no interior de Pernambuco, uma casa simples, paredes comuns, porta dupla que se abrem pela horizontal, janelas simples em madeira, folhas no sentido vertical. A gente identifica bem o cenário aí. A personagem 1, que é um vizinho, né, vai até o portão da casa, a casa fica solta em todos os lados do terreno, tem árvores, cactos, etc. Também descreve bem aí o cenário aí como que é essa casa e o entorno. O personagem 1, então, do portão, ele chama aí um balão de grito, ou de casa. A personagem 2, lá de dentro da casa, uma voz grita, arrodeia, balão de grito também, né? Aí no pé do quadrinho, né, aparece o significado dos termos usados. Então, ou de casa, a expressão usada para chamar alguém na frente ou na entrada da casa de alguém, e arrodeia, dar a volta, entrar por trás da casa. Quadro 2, plano geral. Personagem 1. Rafael, Oi. sobre esse textozinho que vai entrar no pezinho, aí, no caso, lá no balão, eu colocaria um asterisco, tipo, arrodeia, aí eu colocaria um asterisco para remeter, que vai ser explicado no pé do quadrinho. Sim, e aí, texto. Mas pensa que vai acontecer isso mais de uma vez, né? Então, tanto isso, pai, pronto. Aí os repetidos eu não estou colocando, entendeu? As palavras repetidas. Não, mas além disso, por exemplo, no mesmo quadro, vai ter duas expressões que vão ser colocado o significado, né? Isso, Então, se você colocar apenas o asterisco como um sinal, você não vai identificar, a não ser que seja assim, né? A não ser que seja exatamente assim, né? Tipo, ou de casa escrito de novo. Mas geralmente, em texto acadêmico, assim, artigo, o pessoal coloca um númerozinho. Tipo, o de casa é o 1, aí o 1, expressão usada para chamar alguém na frente da entrada. Aí o arrodeia é o 2, que aí a pessoa vai lá nesse quadrinho abaixo da explicação e já sabe a qual está se referindo. É uma possibilidade, mas é uma boa pergunta. Vamos pensar mais sobre isso, para ver o que fica mais interessante. Mas você
Certo. E nesse quadro ainda, em relação a... que eu coloco assim, lá de dentro da casa, ou seja, a personagem não aparece. Ela vai estar dentro da casa e vai aparecer tipo um balão de grito saindo de dentro da casa, a pessoa está dentro de casa. Então, seria esse balão mesmo, né? Seria o balão de grito, né? Ela está lá dentro, ela escuta alguém chamar e grita de lá de dentro também. Seria esse tipo de balão, né? Seria. Certo. No desenho, quando a gente for mostrar o rascunho, eu posso até... A gente confere como que vai ser esse balão, mas se eu não me engano, eu acho que você já desenhou ele bem Isso. direitinho, tá? Seguindo, então, aí a gente tem o quadro 2, né? Aí o personagem, um plano geral, o personagem 1, o rapaz que estava fora do portão, entra, passa do portão, mas não quer arrodear, chega não muito próximo à porta da casa e fala, vixe, tô avexado, quero arrodear não, balão normal. Aí o personagem 2, na casa, a porta superior se abre e a dona da casa vai até a porta e fala, mas menino, para onde tu vai com essa agonia? Se aproxime, balão normal, beleza. Aí no pé do quadrinho a mesma coisa sobre os termos aí com, né, o significado aí. Avexado, mar menina, agonia e aproxime. Beleza. Aí no quadro 3, um plano médio do personagem 2, que é ainda na porta por dentro da casa, pensando, né, balão de pensamento, pensa, vixe, ele só vem aqui nesse vexame. No pé do quadrinho aparece o significado dos termos usados. Então, bem perfeito. No quadro 4, corpo inteiro, aí o personagem 2, ela sai, a porta da parte de baixo fica aberta também, as duas ficam abertas com ângulos ligeiramente diferentes. Aí o personagem 1 se aproxima um pouco mais e acontece o seguinte diálogo. O personagem 2 fala, já que não quisesse arrodear, queres vir para a sala um tiquinho. No pé do quadrinho, então, aparece o significado dos termos usados, tiquinho, um pouco. Aí no quadro 5, plano médio, eles continuam dialogando, o personagem 1 fala, oxe, quero nada, eu vim buscar o Guy que emprestei a vocês. A personagem 2, eita, foi de rosca, né? Balão normal. Quando você vier aqui, de novo, pode emburacar, viu? Aí tem, né, no pé do quadrinho também as palavras, os termos, e aí quadro 6, plano médio, personagem 2 aparece voltando para casa e diz, pera, vou buscar o Guy. Perdi para João te devolver, mas ele teve que ir na cidade, aproveitou e pegou Bigu com o Zé. No pé, não, de novo, né, as palavras, aí no quadro 7, corpo inteiro, personagem 2 aparece com o gás, já colocado no chão, e fala assim, estou encabulada com isso, João é um filho de uma égua mesmo, mas é esquecido demais, vixe Maria. Aí, né, tem encabulada, filho de uma égua, vixe Maria, e, por último, né, o quadro 8, que é um close do personagem 1 pensando, vote, o gai tá seco, e eu liso que só. Que só. Aí, então, aí, né, E aí ele vai embora. Ele vai embora com gás seco, vazio, né? Que a gente chama de seco. Então, pois não. Nesse quadro, deixa eu ver, só voltar um pouquinho, por favor. Sim. Nesse quadro que ela volta para pegar o gás, aí eu posso mostrar ela de costas, né, voltando para dentro de casa para buscar o gás, né? Qual quadro que é? Nesse daqui, quando ela diz assim, espera que eu vou buscar. Tá, é no 6 aqui, né? Então, no 6, Aí a minha ideia é mostrar ela voltando, né? Porque eles têm vindo para fora, começam a conversar, e ela faz, espera, eu vou buscar. Aí só que ela vai dar as costas e vai voltar para casa. Aí esse balão não confunde não, né? Ela está voltando e e falando com ele, espera, eu vou buscar. Não confunde não. Eu acho que é exatamente desse jeito que você colocou, mas para a gente dar uma olhada nisso certinho, eu vou colocar o rascunho, que aí a gente já vai falando sobre a imagem mesmo, tá? Certo. Mas assim, o roteiro tá excelente, tá ótimo. Deixa eu agora colocar aqui imagens. Eu segui o conselho daquele... Eu esqueci o nome dele, do outro menino. Faça uma coisa simples, né? Que seja... o gás... como é? Era para botar açúcar, botou sal. Faça uma coisa simples. Aí eu parti para fazer uma coisa simples. Exato. Não, e assim, é simples, mas é muito interessante. É muito interessante mesmo. Aí, como você colocou a imagem dentro do Word, eu tive que dar certo, tudo bem. uma burlada no sistema para conseguir trazer a imagem para cá, para a gente ver. Então, perdeu um pouquinho da qualidade.
Mas aí, beleza. Então, a gente tem aqui muito claro o cenário, como você já colocou no roteiro, né? Bem descrito. Uhum. Então, é importante, a gente tem aqui o personagem. Isso aí foi bem esboçado, assim, né? Uhum. Aí, mas eu vou fazer bem mais... Ah, não, mas é isso. Por que que o esboço ele não precisa ser muito detalhado? Porque ele vai te dar a noção do que você quer expressar no caso aqui, com essa página. Ou seja, como que você demonstra esse momento exato aí do quadro. Então, é muito importante a gente entender que existe que está acontecendo uma visita, né? Então, tipo, esse personagem que está vindo, ele não é o morador da casa, né? Ele está indo na casa de outra pessoa e tal. Então, isso fica muito bem ilustrado do jeito que você entendeu que deveria mostrar. Então, a gente tem aqui a casa, a gente tem a pessoa de fora da casa, o que ele está falando já indica que ele está chamando o dono da casa, então é perfeito, é isso mesmo. Aqui você colocou meio que o espaço onde que vai estar. Né? Isso, exato. Aí, deixa eu só mudar esse lápis aqui para ficar mais interessante, só para marcar algumas coisas. E aí, esse outro quadro aqui. Então, aí ele já está se aproximando, né? Como você falou e tal. Pode ser que você dê uma aproximada maior, sabe? Tipo, fazer um corte, de repente, aqui na cintura dele, e aí a gente consegue ver o personagem um pouco mais de perto, só pelo fato de ter poucos quadros na página, a gente já visualizaria um pouco mais da feição dos personagens, para a gente começar a se relacionar com eles de maneira mais afetiva, assim, entendeu? Então, você pode aproximar um pouco. Então, por exemplo, esse quadro aqui já poderia ser mais ou menos assim. Assim, no meu ponto de vista. Tá? Dá para ver as duas pessoas. Como você já identificou muito bem o cenário, então a gente não vai ficar na dúvida onde que a coisa vai estar acontecendo já. Certo? Então, se você tinha alguma dúvida em relação a balões nesse quadro, está perfeito. Lógico que você pode, se fizer esse enquadramento diferente, vai estar proporcional ao tamanho do quadro. Né? Isso, exato. Beleza. Aí, esse quadro aqui está perfeito também, que acho que você captou bem o tipo de enquadramento aqui para dar esse foco no personagem. Ele está revelando meio que uma coisa para o leitor, né? Do tipo, um pensamento que revela um pouco a relação aí do cara que vai só quando precisa e tal. Então, perfeito. Aqui não tem nada a eu sugerir, não. Está perfeitinho. Aqui também, acho legal dar essa distância desse quadro para esse. Aqui você deu uma aproximada, acho legal dar voltar um pouco, né, o enquadramento. Achei que está bem adequado mesmo, muito mesmo. Aqui, esse quadro aqui, aqui eu fiquei um pouco na dúvida, sabe? Com o desenho, como é que tá. Aqui, como explicar? Essa a primeira, né? Eles mudam um pouco de posição, né? No caso. Eles estão assim, meio que frente a frente. Tá. O Oshi é o rapaz, eu acho que é ela. Eles estão aqui fora ainda, né? Eles estão lá de fora, conversando ainda lá de fora, de frente a frente. O Gás não está aqui ainda não, né? Não, tá não. Tá. Isso. Pronto, aí ela dá as costas, né? E vai e voltando para dentro de casa para buscar o gás. Não, perfeito. É isso. Aí aqui ele não precisa, de repente, sumir, tá? Certo. Ele pode aparecer aguardando, né? Tipo uma expressão assim corporal bem de que tá esperando, né? Sabe? Com a mãozinha assim, acho que não tira ele totalmente, porque senão vai sentir falta, vai falar, pô, então ele tá em algum lugar. Se ele não tá aqui, ele tá em algum lugar. Certo. Ótimo. Aí na volta, né? Ela já volta encabulada com gás, coloca o gás no chão. Perfeito. E o final aqui. Então, assim,
Ah, Esse tipo uma... final, esse final aí ele não fala nada para ela, ele só, quando ele pega no gás, ele, Isso. tipo, poxa vida, eu entreguei o gás cheio, tá Ah, voltando vazio, eu é, não tenho dinheiro, eu tô liso, como é. ele fala. E aí você vai ter que trabalhar bem a coisa da expressão dele aqui, sabe? Aham, certo, Do certo. tipo, para mostrar essa, né? Vai Uhum. ser, a conclusão vai se dar não só pelo texto, Mas tá? pela face. Por mais que seja bem claro, mas a conclusão, assim, no sentido da leitura, o leitor ele vai achar tudo isso legal, concluiu bem, com a expressão do rosto aqui do personagem, tá? Uhum. Mas Joia. olha, perfeito, perfeitinho, perfeitinho. Aí é mandar bala. Eu vou passar pelos outros rascunhos também, e ao final eu vou começar a falar um pouco sobre como é o próximo passo, então. Como é que vocês vão se preparar para fazer esse desenho, uma vez que, poxa, você está com um rascunho aqui, né, do seu roteiro. Chamo de rascunho, mas é o projeto, né? É um projeto, assim. Então, já temos o projeto aqui, agora você vai começar a realizar esse projeto. Então, vai precisar trazer os elementos necessários para construir. E aí eu vou falar mais sobre isso na sequência, tá? Tá. Inclusive, Oi. bela sincronia. No exato momento que a imagem do meu rascunho te viu no WhatsApp, você falou sobre rascunho. Ah, você já mandou? Ah, depois eu... Eu fiz rapidão aqui porque a ideia que eu tive esses dias era algo bem. A palavra que eu estava procurando era abstrato. Uhum, Então, só não tinha roteiro, é só um negócio, 4 quadros ali, e depois você dá uma olhadinha. tá, pode deixar. Então, Regiane ficou com alguma dúvida? Não, era Tá, só essas que eu falei mesmo. Tá joia, beleza. tá ótimo. Obrigada, professor. Imagina, adorei. Ah, então, agora a gente vai... Vou passar para o Datamires, porque aí vou pedir para ela compartilhar com a gente aqui a ideia que ela teve também. A gente não vai ver o roteiro dela, mas ela vai ajudando a gente a visualizar aqui a ideia. Então, esse é o desenho, né, o rascunho que está feito aqui. E aí, aqui dá para a gente ver também que tem umas divisões, né, de quadros aqui, né? Então, Tamires, diz aí para a gente como é que você pensou aqui para esse projeto. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bom, tá bem baixinho. Peraí. Melhor agora? Sim. Beleza. Minha internet, ela tá bem devagar, assim, então, Uhum. às vezes eu não vou conseguir visualizar sua tela, Ah, mas eu vou comentando essa ideia de composição, né? uhum. Então, eu pensei em separar a folha em 2, 4, seis, 6, 8. oito, 8? 8 quadros e ter esse desenho maior no meio por conta da narrativa, né? E o título é Casa Coração e fala sobre, tipo, essa questão de moradia, né? E a questão de, tipo, se auto-pertencer. Então, a ideia é que não tenha sequências de quadros tão lineares, assim, sabe? Seria uma apresentação de 8 situações, assim, que Uhum. tem a ver com esse tema. E uma narrativa no estilo de balão de narração mesmo, Uhum. com um texto, né? Uhum. Então, foi isso que eu pensei, Uhum. assim, como uma ideia para aquela premissa, né? De tipo, você até tinha me questionado de colocar algum objeto, alguma situação, e, ou até mesmo uma casa em si, né? E aí eu gostei de, tipo, explorar essa questão de, de habitação mesmo, sabe? De onde está o meu lugar, o nosso lugar, sabe? De quem pertence esse Uhum. lugar e como essas situações externamente nos rodeia e internamente também, sabe? Uhum. Então é basicamente isso. Perfeito. Eu enviei também um documento mostrando assim algum processo criativo e eu percebi que tipo para eu chegar numa premissa
eu senti muita necessidade de escrever várias coisas, né? Uhum. Para encontrar exatamente a ideia principal, sabe? Uhum. Então, eu senti uma facilidade nesse processo, do Uhum. que, tipo, escrever uma frase curta e depois Uhum. ampliar ela. Então, eu meio que fiz algo inverso, né? Uhum. Tipo, escrever várias coisas e depois perceber o que de fato eu quero falar com isso, sabe? Sim. E aí depois eu comecei uma espécie de roteirização e ainda não sei se é exatamente isso que vai Uhum. estar, mas o texto fluido, o texto base, eu sei que é esse que eu quero usar, sabe? Uhum. Então talvez algumas frases desse texto vão estar aqui na narrativa e, e acho que é isso. Tá. Perfeito. O pessoal que, por exemplo, eu já dei uma lida bem por cima do documento que você mandou, mas fala para a gente assim, em cada um desses quadros aqui haverão aí os desenhos, outros desenhos, né? E eles vão estar por exemplo, o coração com a casa, ele vai aparecer na frente aí desses quadros, é isso, né? Isso, aham, exatamente isso. E o que vai ligar, de certa maneira, ou criar uma espécie de narrativa vão ser os textos, uma vez que as imagens elas não vão ter uma relação direta entre si. Isso, exatamente. Perfeito. Então, eu acho que está bem claro, está bem evidente a ideia. Eu acho que eu ainda não vi totalmente o teor assim, mas só de ouvir você falar eu já consigo entender que vai estar bem amarrado, mesmo sendo uma coisa que precisa, né, de uma abertura um pouco maior, talvez não seja assim tão literal, né, talvez a imagem não seja exatamente aquilo que o texto está dizendo, mas de qualquer maneira vai ser percebido pela poética que você vai imprimir aí nessa página. Você tem alguma dúvida, assim, para a partir de agora? Porque agora você vai ter que elaborar um pouco em rascunho também essas imagens, né, que vão estar aqui dentro em cada quadro. Tem uma coisa que eu reparei que é a questão das margens, né? Tipo, geralmente, quando a gente está fazendo um quadrinho, a gente acaba que convencionalmente a gente cria uma distância entre o quadro e a lateral da folha, né? Tipo, não sei se você está vendo, mas a gente tem os quadros mais para dentro da folha. Aqui eles estão sem esse espaço. Assimetria, né? É, Seria. qual que é a questão? Às vezes a gente tem uma perda, assim, nesse cantinho, por conta de a gente vai fazer um arquivo que vai necessariamente gerar uma revista, então essa página ela vai estar vinculada a uma outra página também. Então vai haver uma divisão, né? Então aqui do lado dela vai ter uma outra página, então vai haver uma composição aí para além da página individualmente. Então não significa que não possa não, tipo, não significa que precise ter esse requadro. Só é importante lembrar, não colocar nada muito importante ligado aqui às laterais das páginas, da página, nas extremidades. Então, como está aqui, os textos estão aqui perfeitamente posicionados, caso a imagem precise, né, tenha uma informação muito importante, também convencione colocar ela um pouco mais para dentro aí das extremidades para garantir que a gente não perca nenhuma informação. Só esse detalhe aí de composição, tá? Beleza, tranquilo. Eu coloquei esses balões só para ilustrar mesmo, talvez não esteja exatamente Exatamente.
Mas vou tomar esse cuidado, sim. Obrigada, Rafa. Imagina. Tem alguma questão? Ah, você falou que está tranquilo. Então, eu espero, assim, me mande, se você puder mandar isso aqui um pouco mais desenvolvido, para eu ter uma noção, porque como eu acho que vai ficar algo bem rico, complexo, assim, das imagens e tal, a gente pode dar algum palpite nessa nova composição, tá? Mas, a princípio, está muito, muito interessante, tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, agora a gente está vendo aqui o da Brenda, né? A Brenda também mandou o rascunho. Oh, boa noite, William. Massa. É que você chegou aí. Estamos vendo aqui o rascunho da Brenda. A gente já tinha visto um rascunho que eu tinha desenvolvido só em matéria de exemplificação mesmo, só para mostrar um pouco esse processo do rascunho. E, lembrando, vemos aqui para Tamires, que agora acabamos de falar, não se esqueça de encaixar o título na sua página, todo mundo, né? Assim, não se esqueça de encaixar o título e o seu nome, se você quiser colocar aqui, porque, como eu falei, as páginas vão estar todas uma depois da outra, e é interessante ter essa separação. O leitor ele vai ser avisado sobre essas histórias distintas, com índice e tal, mas é interessante ter esse título para marcar a obra em si. Tá? Isso também, para vocês usarem individualmente também, né, como uma página de um trabalho de vocês, é interessante nomear e tal, porque define bem sobre o que está sendo falado. Então, dito isso, voltando aqui para o rascunho da Brenda, então, aí vocês lembram do que eu tinha feito, né, aí ela só desenvolveu, aí, lógico, aí, a partir da visão artística dela do que ela se propôs a fazer. Então, a gente tem aquele quadro lá, né, da Iris sentada no telhado, vendo a estrela cadente. Aí, houve uma adição aqui de um quadro que eu achei bem pertinente, que é dela bebendo a garrafa de vinho ali, que pode trazer essa informação da expressão dela, tal, achei bem pertinente. Aqui a gente vai ter um recordatório aqui, né, um balão aqui de narração, que eu senti falta desse espaço, então acho que foi resolvido aí. Aqui, perfeito, a gente tem aqui um momento onde uma encontra a outra, né? Aí, aqui a mesma questão que eu estava falando sobre o caso aqui da extremidade aqui da página. Então, esse balão aqui, ele, por estar aqui muito na extremidade, então pode correr o risco do que for escrito aqui ser cortado, tá? Então, é interessante trazer isso um pouco mais para dentro. Lógico que dá para ajeitar isso, né? Trazendo esse personagem um pouco mais para cá, e aí fazer o balão ficar um pouco mais para dentro da página. Só isso que eu sugiro nesse enquadramento aqui. E aí aqui tudo perfeito. Aqui tem uma questão, esse quadro aqui, é o quadro onde se percebe, não, se fala, né, sobre a coisa do planeta e tal. E aí o balão, esse balão de fala aqui, agora acho que eu confundi o nome, a Iris é do outro planeta, Brenda? A Iris é do outro planeta. Então eu confundi. Então a Iris é que está falando nesse balão aqui, não é isso? Uhum, sim. Aí a gente tem essa distância, né, entre o balão e o personagem. Não é tão bom, porque pode gerar uma dúvida, tá? Do tipo, será que não é essa personagem que está falando, uma vez que está mais perto dela? Porque o leitor, ele acaba que ele desconhece o trabalho. Por ele estar vendo isso pela primeira vez, então ele vai
se orientando de uma forma bem básica, né? Uma segunda leitura aí já resolveria, porque aí ele vai falar, não, mas com certeza não foi essa personagem que falou. Mas numa primeira lida, ele vai acabar se orientando por questões bem básicas mesmo. Então, aqui seria interessante o balão ele estar próximo a essa personagem. Mas a gente tem aquela noção de que a leitura se faz nesse sentido, né? Então, existe também sei lá, a possibilidade de, uma vez que esse balão está à esquerda, ele ser lido primeiro. Então, talvez isso tenha motivado o desenho do balão aqui, sabe? Pois é. Mas acho que ainda fica mais confuso, né? Um pouquinho. Uhum. Então, essa é uma questão. A gente vai ter que desenhar esse quadro de uma maneira que, sei lá, que fique realmente à prova de riscos, que não tenha risco de uma leitura diferente do que é a proposta. Então, deixa eu tentar pensar aqui. Não é... e por que eu entendo totalmente a forma como você colocou as personagens dispostas desse jeito? Para manter essa relação de qual estava à esquerda e qual que está à direita. Então, se manteve isso por uma questão também de uma boa leitura. O lance... eu não entendi. Não, desculpa, pode continuar. É o vídeo que está aqui passando atrás, no fundo. Achei que fosse você. Não. Aí, então, talvez colocar esse balão assim realmente bem alto, né? E aí esse balão bem baixo do jeito que está aqui, talvez já resolva. Talvez colocasse o balão da outra personagem, da Lilian, no meio, entre as duas, que aí eu acho que diminuindo a distância entre os balões, talvez ajudasse já a identificar a ordem da leitura. Eu preferi. Assim, eu já senti que é mais difícil começar por aqui, porque acho que essa disposição é melhor. Mas para as outras pessoas e tal, se puder evitar essas coisas, é melhor, tá? Mas aqui eu acho que já é suficiente. Então, aí a gente segue para esse outro quadro, perfeito. O close. Aí aqui a gente vem para o momento que ela vai querer ir atrás lá do portal. Aqui achei bacana como você resolveu a questão do tamanho do balão. Tem bastante texto, entendi que você já colocou o texto aqui para dar uma... Sim, até para testar e ver como ia funcionar o texto dentro do balão, porque era um texto bem grande mesmo, né? Então, aí você já testou e eu acho que deu para perceber que vai caber bem aqui. Gostei do desenho também, da pose que você escolheu, a forma como o braço aqui... né, a pose, né, que você escolheu de desenhar, acho que está bem representativo, ilustra bem aí esse momento. Aqui, de novo, achei muito bom a forma como você dispôs as falas aqui, né, o texto, ocupando um espaço interessante, grande até do quadro, mas não fica poluído, não fica muito pesado. Acho que aí é uma questão depois você ver a fonte, se vai ser essa fonte mesmo. A fonte, assim, eu coloquei uma que não ficasse muito estranha, mas também não pesquisei, assim, não baixei nenhuma fonte específica, era mais para testar mesmo, ter uma noção. Sim. Lembra que, como tem bastante texto, uma fonte como essa, menor, até está em caixa baixa, mas assim, a fonte sendo já proporcionalmente menor, ela vai ajudar, porque vai caber bastante letra e não vai ficar aquela coisa super pesada. Então, essa fonte eu gostei. Aí você vê se tem uma que encaixa até melhor. E aqui a gente tem esse quadro, e aí o final dispôs os balões aqui. Aqui não vai ter muito problema de ordem de leitura, por conta dessa estrutura aqui, né, de mais alto para o mais baixo, né?
E gostei muito da sua escolha de deixar aberto, tá? Então, acho que você captou bem o valor, né, que tem, a qualidade que tem essas aberturas, assim, de quadro, de enquadramento e tal. Acho que finaliza bem e tal. Então, eu achei perfeito, muito bom. Só esses toques aí, essas dicas aí aqui desse balão, né, mas no mais tá muito bom. Tá, legal, obrigada. E aí é isso, agora a gente vai seguir para o desenho em si, mas aí eu vou dar uns toques sobre isso mais para frente, quando eu passar pelos rascunhos de todo mundo. Então agora a gente vai para o trabalho da Glaucia. Deixa eu ver se a Glaucia está aqui. Oi, tô aqui. Aí, é que eu tenho que... Massa, então aí a gente conversa. Nesse caso aqui, eu acho que vai valer uma observação, talvez... Não, na verdade, eu acho que nesse caso não. A proporção é muito importante que seja na proporção do A4, mas acho que aqui a gente está dentro da proporção. Tem um trabalho mais para frente que vocês vão ver que ele não está exatamente na proporção. Então, ignorem isso por enquanto. Então, temos aqui o título, perfeito. Vocês lembram, né, do roteiro da Glaucia? Muito interessante, um pouco desafiador para representar. E aí eu acho que você conseguiu mostrar bem como como que era, né, que a gente tinha que ver essa história. Então aqui a gente tem o quadro da estrela e o planeta Terra. Aqui a gente veria aquele teletransporte, algo sendo projetado para o planeta. Acho que percebe uma coisa. Tudo bem, isso é só o rascunho, eu sei que não significa que seria assim exatamente, não. Mas perceba o espaço que ficou sobrando aqui na parte mais inferior do quadro. De repente, isso poderia estar mais centralizado, tá, de alguma forma. Ou talvez até para dar um dinamismo mais interessante, você poderia colocar, por exemplo, a estrela um pouco mais acima, um pouco mais abaixo dessa composição aqui, mas não deixando de priorizar, por exemplo, nesse caso, onde a gente tem basicamente dois elementos figurativos no quadro, esses eixos centrais, né? Principalmente esse eixo aqui, horizontal. Claro que se a gente alinhar ele aqui, a gente tem um equilíbrio maior dentro do quadro. Mas eu entendo que nem não foi essa a preocupação nesse momento, mas já fica aí como uma dica. Outra questão também é tentar mostrar esse movimento, né? Aqui está acontecendo algo está saindo de um lugar e indo para o outro. Ainda me parece sugerido, mas não visível, né? Então, de alguma maneira, as linhas de ação podem aparecer. Lá no final, você faz já com o personagem, fica bem mais evidente, assim. Eu não sei se é isso exatamente, né, que se você quer representar a figura já nesse momento ou não. Então, pode ser que dentro da sua ideia não seja esse o caso. Mas algum tipo de movimento tem que ser sentido, ser visto aí, tá? Aqui, né, bacana, é toda aquela ideia lá de como se fosse uma esteira de linha de produção, né, e aí a coisa aparecendo. De repente, pelo fato de... Eu vou ter que fazer uma pesquisa para poder te amparar de alguma forma de maneiras, recursos visuais, assim, para a gente poder representar esses elementos que são bem específicos, né? A gente está vendo luzes, quase que materialização e tal, então, de repente, vou buscar umas referências mais específicas para te mostrar em particular, para, de repente, te ajudar a representar certos elementos físicos aí
que você traz para o quadrinho, que pode ficar mais claro, mas o mais importante realmente aqui no rascunho era fazer isso que você fez, jogar a ideia para o papel. Então, nesse sentido, está perfeito. Aqui a gente tem a ideia aqui como se fossem uns monitores, né, se eu não me engano. É isso? Aqui? É algo para representar o que está fazendo em cada fase, Uhum. mais ou menos isso. Eu Então, fiz muito rápido isso, assim, tentando, uhum, sabe, materializar a ideia. Realmente eu não tive preocupação com enquadramento, eu queria só uhum, ter um ponto de partida. exato. Foi o que eu sugeri mesmo, e é isso, tá perfeito, tá? Então aqui a gente vê essa representação dos momentos, né, os momentos da vida e a figura, né, humana aqui também acompanhando esses momentos aí. Aí aqui a gente tem a pessoa já morta, né, assim, morreu. E aí temos aqui essa luz de novo. E aqui, nossa, assim, a gente vai ter que pensar como que a gente distancia, né, essa ideia aqui dessa, né, que a gente deixe bem claro, bem evidente, assim, qual que é, tipo, aqui a gente está tendo um movimento nesse sentido e aqui a gente vai ter um movimento nesse outro sentido. E eu acho que esse salto, assim, é um pouco abrupto demais para a gente conseguir fazer a leitura do tipo, será que é a mesma pessoa? Será que não é a mesma pessoa? Qual que é a relação? Pode ficar muito no ar, e aí talvez eu não sei se passa totalmente a ideia que você quis passar, né? Pelo fato do quadro ser igual, e aí a gente fica faltando esse elemento de transformação, assim. Mas eu acho que o trabalho era esse mesmo, tá? De jogar aqui para o papel e tentar visualizar. Aqui a gente vai precisar pensar um pouco ainda, matutar um pouco. Sabe? Eu não consideraria isso aqui como pronto, essa transição. Sabe? A gente vai precisar imaginar alguma coisa. Do resto, para mim, está tudo muito evidente aqui, está bem. Acho que imaginar ele chegando lá, né? Sei lá, um quadro que É, mostra ele chegando, uma recepção, e depois ele partindo, só que aí aumentar mais quadros. Aí é. fiquei. Não, tem isso, mas percebe como que esse quadro aqui ele é bem grande, Uhum. de repente ele poderia ser diminuído nessa altura dele aqui, e você não precisaria, de repente, colocar o corpo inteiro do personagem, entendeu? Você Uhum. poderia fazer uma representação mais assim, Sim. e aí a mesma coisa, e aí você teria um espaço aqui sobrando, que aí você consegue manejar isso, trazer isso aqui para cima, né? Você traz isso aqui para cima, e aí você consegue ter, sei lá, mais dois quadros, fiz um pouco grande, você pode ter mais dois quadros aqui, no outro aqui, ainda sobra um espaço. Enfim, dá para manejar de outra forma. Então, essa é uma sugestão que, tipo, Tá. se precisar Uhum. encaixar mais quadros, acho acho bom, de repente, um Uhum. quadro, ou dois quadros, né, do tipo, tem essa viagem aqui, há uma coisa que acontece, há uma outra coisa que acontece para poder desencadear Uhum. a volta, entendeu? E aí acho que dá Entendi, para entendi. concluir melhor. É isso que eu pensei, mas é Bacana, isso, bacana, Rafael, gostei. Acho que tá? deu para clarear aqui. Eu nem imaginar que ninguém estava entendendo isso. É importante o outro visualizar, né? Porque o que está na nossa mente parece que já está tudo muito compreensível, mas quando a gente vai representar, né, no desenho, aí a gente. Eu, pelo menos, eu tinha passado batido nisso, mas assim, eu concordo contigo. Realmente fica faltando assim, uma ideia, né? Algo Hum, para marcar isso daqui. Eu uhum. vou organizar dessa forma. Nossa, perfeito. Então é isso.
Mas gostei também, acho que você já mostrou para a gente o que estava na sua cabeça, só falta agora um detalhezinho, tá? Então, seguindo aqui, agora Valeu, sim, valeu, valeu, Rafael. imagina. Aí a gente vai para o da Pietro, que está muito, muito legal também. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o desenho dela aqui, eu vou jogar para uma folha A4 para ver a proporção. Então, do jeito que está aqui, e eu sei também, isso aqui é só rascunho e tal, não foi feito na proporção, mas se você tivesse me entregado isso aqui como o trabalho final, a gente teria esse espaço a mais sobrando aqui. Então, por isso, é importante fazer na proporção. Não sei se estava todo mundo aí, mas eu tive um papo com a Regiane no começo, ela me perguntou, mas eu preciso fazer tudo na folha mesmo, numa folha só e tal? Não necessariamente. Então, ou seja, não significa que eu não poderia redimensionar isso aqui e dividir, mas aí é importante que vocês criem a revista, concebam, né, na mente, no trabalho final, dentro da proporção A4. Vocês não precisam, vocês podem fazer o desenho numa folha, outro desenho numa folha, tirar as fotos, me mandar e mandar para mim, como se fosse assim, o rascunho, né, a imagem, como ela deve ficar, e aí eu monto depois no programa. Mas ela precisa ser concebida dentro dessa proporção. Então, aqui, se eu fizesse uma modificação de mudasse aqui os quadros, aí não ficaria com a mesma proporção. Deixa eu ver o que. O Rodrigo mandou mensagem aqui, Carolina também mandou. Depois eu leio, tá? Então, eu vou seguindo aqui. Então, tirando esse detalhe, que é só um detalhe, começamos aqui com o título, né? Que eu falei da importância de ter. Aí acho que vocês lembram, né, do roteiro dela, sobre a coisa de colecionar canetas e acabar não usando as canetas. Então, temos aqui o desenho, muito interessante a ocupação aqui a gente percebe, né, que está bem centralizado, dá para ter uma leitura muito boa por conta disso. Os textos aqui estão bem divididos, né, nessas posições. As canetas aqui, os exemplos, né, das canetas, retratos, esferográficas, as de gel. Aí, né, a Bia ficava com dó de usar as canetas, tal. Ou seja, está perfeito, acho que tá um projeto muito bem definido, eu gostei das escolhas todas, né, que já no roteiro já tinham essas escolhas, então está perfeito, é só mandar bala. Só essa questão da proporção, que agora você vai ter que fazer isso encaixar, ou assim, se você falar, não, mas eu quero que seja assim e tal, tudo bem, eu posso fazer isso aqui, colocar no meio, e tudo bem, mas eu acho interessante a gente, sei lá, aproveitar o tamanho da página de uma maneira mais equilibrada, tá? Mas você tem essa questão, assim, vai ter que aumentar um pouco os quadros e tal, para poder encaixar direitinho. Não acho que vai ser um problema muito grande, tá? Pieta? Tá aí, não. Certinho. Eu vou fazer isso. Eu acho que dá para eu aumentar o quadro do título e esses das canetas, que eu achei que ele ficou meio apertado, aí dá para aumentar ele um pouco. Massa. Acho que é isso mesmo, resolveu. Deixa eu ler aqui o pessoal no chat. Você ficou com alguma dúvida, Peter, só para... Tá certinho, isso Tranquilo, mesmo. né? Tá bem tranquilo, gostei bastante. Então, o Rodrigo falou aqui que acabou de enviar o roteiro e o esboço no e-mail, né? Não sei o que, tô bem preocupado. Cara, eu vou passar aqui, se der tempo, eu já abro ele hoje também. E a Carolina falou, nossa, muito massa, galera, né? Estou mais animada para tentar os esboços do meu, estou um pouco insegura porque estou ainda aprendendo a desenhar. A dificuldade é como aplicar as ideias do roteiro no desenho.
O pessoal que está com algum receio nesse sentido, de tipo, pô, como é que eu vou desenhar isso que eu estou imaginando e tal, assim, faz um roteiro bem simples, um roteiro não, desculpa, um rascunho. Faça um rascunho bem simples, no sentido de dispor as coisas no papel, do tipo, eu quero que um monstro alienígena invada uma igreja gótica, e não sei o que, tudo bem, pode ser, mas coloca no papel como que isso vai estar ocupando o quadro, a página e tal, que aí depois a gente vai atrás de como que desenha isso. Assim, também eu sei que não dá para fazer tudo nesse pouco tempo que a gente tem. Então, lógico, pense em coisas que vocês acham que vai ser mais fácil. Mas em caráter didático, educativo, como que eu faria isso se realmente minha ideia fosse fazer algo bem complexo? Pode vir a demorar mais, pode ser que eu não consiga fazer para esse curso, mas eu não tendo um tempo exato aqui para entregar, então por que não me permitir também fazer algo nesse nível de complexidade? É isso que eu estou querendo dizer. Para agora, faz aquilo que você se sentir confortável, mas coloca no papel de uma maneira bem simplificada. Massa Dilsa está treinando o desenho, é isso. Hoje, se der tempo, ainda vou exemplificar essa coisa do desenho, assim, usando até a nossa história que a gente estava fazendo, sobre a acessibilidade e tal, que a gente deixou lá atrás, né? Então, vou mostrar mais um rascunho aqui para vocês. Deixa eu mostrar o da Pietra. Tem o rascunho, que na verdade não é rascunho, do Marconi, que mandou, pelo que eu entendi, já está pronto. Aí o Marconi, ele tinha feito aquele trabalho já também muito bem resolvido, desenhado, só que eu tinha alertado para essa coisa do tamanho da quantidade de quadros, né, para o tamanho da página que a gente ia ter impressa, e aí ele fez essa enxugada, né, de quadros, os quadros eles ficaram mais retos, né, a página anterior tinha uma dinâmica mais fluida, mas eu acho que a resolução que ele deu foi muito interessante, muito coerente com essa necessidade de um ritmo tipo assim, são dois repórteres aqui, âncoras de jornal aqui, então as falas deles estão meio que compassadas, né? Então tem o personagem 1 que vai falar uma frase, aí depois a outra personagem vai falando as outras frases, então essa sequência assim, de momentos, estando não tendo essa fluidez toda, eu acho que ela lida também de uma forma, num ritmo mais constante, que eu acho que combina com a questão do ritmo da fala dos âncoras aí de jornal, né? E aí, então, Marconi, eu entendo que essa página já está pronta, não tem mais o que fazer, e aí você já concluiu o objetivo. Qual foi o material que o Marconi usou? Foi nanquim, foi Marconi? Você usou o quê aí? Eu também estou curiosa. Eu usei um lápis preto mesmo, lápis tinta, Bic. Eu faço o desenho com o lápis comum, né? E contorna. E contorno para dar acender mais a imagem. Muito bom. Esse número 2, onde tem ali, tem 2, o que nos falta tá indicando o quê? Isso que eu ia explicar. Na realidade, a minha ideia era o jornal ter acabado, né? Então, os âncoras dizem, dá boa noite a todo mundo, boa noite, tal, acabou, foi embora. E aí eles ficam
dos bastidores, conversando a respeito daquelas notícias que eles deram, né? Então, um diz que quando a cidade dorme, os crimes começam a acontecer e tal, aí eu mostro cada um, estupro, violência, assassinato. E a dois concorda, diz, o que nós temos é falta de temor a Deus. Precisamos de mais humildade e tal. Só assim os milagres vão acontecer, as conquistas, o sucesso e o retorno da paz que virá no final. Minha ideia é mais ou menos isso. Agora, o que eu estava querendo saber de Rafa é quanto à letra. Eu fiz manual, né, no dedo, na mão. Uhum. Se eu tenho que colocar no Photoshop e fazer Sim, a gente até comentou no exemplo da Brenda que ela usou uma fonte e tal, né? Se precisa ser uma coisa de, tipo, sei lá, usar o computador para colocar, não. A sua letra... Pode deixar assim. Sim, você cuidou para que ela ficasse totalmente legível. Então, a gente não tem nenhum problema para ler nada do que está escrito. Então, não, para ninguém isso, tá? Se qualquer pessoa quiser fazer e desenhar a sua própria letra, não tem problema nenhum. Estando legível, dando para perceber, para ler direitinho, eu confesso que até em muitos casos é mais bonito, mais interessante você ter uma letra desenhada do que você pegar uma letra pronta já do computador, entendeu? Então, nesse sentido... mais para ler, né? E tá perfeito. Então, Marconi, você falando para mim, então, como que foi a sua ideia, eu tinha entendido um pouco diferente, porque como tá aqui boa noite, mas às vezes pode ser boa noite de tá começando, né? Eu tinha entendido que era boa noite de tá acabando, eu tinha entendido que era boa noite de boa noite, né? Está começando. Então, eu tinha entendido que isso aqui é como se fosse... Eu pensei que era começando também. Inclusive, Rafael, eu acho que o númerozinho 1, acho que ficou alguma coisinha ali que não deu para entender bem. Aí, depois que ele explicou, foi que eu entendi. Não, mas olha só que interessante. Se vocês repararem no primeiro quadro, a gente tem aqui, né, embaixo do homem aqui o 1, embaixo da mulher aqui o 2 e tal. E aí meio que eu associei. Tem até essa importância aí também no caso do seu trabalho, né, Regiane? Assim, a gente vai precisar identificar qual termo é tal cada coisa. Então, aqui foi a ideia que eu dei, né? Se colocar um ali, depois colocar o 1, a pessoa meio que vai associar. Mas é uma coisa que pode, talvez nessa história, não ser tão importante, tão significativo a gente saber de quem assim, qual dos dois está falando cada coisa. Porque, no fundo, a fala dos dois, elas meio que se complementam, elas não se desassociam totalmente, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro, meio que um vai acabar complementando o outro. Então, é como se fosse um pensamento só, assim, diria eu. Então, talvez não tenha essa necessidade de identificar com números de quem é a fala, tá? Mas fica, assim, agora fazendo uma crítica para além do exercício, pode ficar um pouco aberto se isso tem a ver, se isso é um programa de televisão, sabe? Pelo fato de você iniciar a página com um elemento que é muito, né, nitidamente de televisão, se os outros quadros, eles pertencem a esse universo televisivo ou não. Eu faço a leitura que não, obviamente, é como se fosse uma coisa realmente em separado, mas alguém pode ficar com essa dúvida, né?
de repente, se colocar... É porque é difícil a gente fazer uma crítica assim, tão precisa de uma coisa que está, para mim, do meu ponto de vista, já está bem interessante. Acho que a ideia principal ela é transmitida, né? Eu imagino que todo mundo entendeu a mensagem, não me passa muita... Eu não fico muito em dúvida, sabe, do que está sendo dito aqui. Então, por isso que eu não quero pegar muito no pé de alguma coisa que eu acho que não sei se tem necessidade. Eu acho que a única coisa é realmente a não necessidade de numerar, sabe? Pode apagar, né? Porque aí, de repente, aí ficaria já o texto, e aí a gente relacionaria com esse momento ali dos âncoras ali, mas é como se essas coisas estivessem sendo ditas quase que por um consenso, quase que por um consciente coletivo. As pessoas estão pensando assim, sabe? Que eu acho que tem a ver também com a mensagem que você está querendo passar, né? E aí, no caso, como já está feito, você não precisa apagar. Eu posso tirar isso aqui no computador daí. Tá. É bem fácil para eu vir e cobrir o 2 e tal, o 1, e aí acabou. Então, está perfeito. Então, assim, você já concluiu o objetivo, a gente ainda vai ter mais aulas e tal, então você não precisa abandonar a gente, mas, assim, o que foi pedido para você já está aqui. Marconi pode, inclusive, ajudar a gente, né, ao invés de abandonar. Exatamente. Porque está perfeito. Muito bom, muito bom. Eu mostrei, né, na aula passada, uns exemplos de como se pode trabalhar com os pretos. Vocês têm que, né, dá para concordar que ele resolveu isso muito bem. Alguns quadros como esse aqui da pessoa com as muletas e tal, com essa coisa do contraste do preto com o branco, então ele coloca a figura toda em silhueta e tal, fazendo um contraste bacana com o fundo todo branco. Então, assim, foi muito bem sucedido nessa questão. A caneta Posca foi o Marconi que você usou? Como? A caneta Posca, a caneta que você usou, Posca foi? Não, é o Bic mesmo. É Bic? Poxa, caramba, muito Bic bom. preto. E o papel, você usou um mais grosso, foi? Uma gramatura? O papel eu usei o mais grosso. Certo. Eu peguei um A3 e dividi no meio. Perfeito. 2 A4. Aí peguei uma partezinha e desenhei. Que é melhor de você fazer o risco, né? Os traços. Isso, exato. Joia, muito bom. A folha fica muito flexível, mole, e aí não dá. E essa do A3 é bem durinha, aí dá para você ir desenhando, riscando. É isso. Perfeito. Aí o William me mandou o roteiro dele também, eu já mandei um e-mail lá falando para você desenvolver um pouco a questão do enquadramento, como que a gente vai visualizar esses personagens, né, ao longo da página e tal. O diálogo está muito bem realizado, está muito bem feito, assim, a coisa já está... o conteúdo já se conclui, a gente já consegue entender muito bem, mas para você depois ir desenhando, pode ser muito útil você fazer esses desenhos, esse roteiro já entendendo como que vão ser essas imagens aí dentro dos quadros, tá? Beleza. Galera, então vamos fazer o seguinte, vocês querem fazer uma pausa ou não precisa? Porque se não precisar, eu vou lendo. Tem mensagem aqui no chat também, aí a gente aproveita para embalar. Que a Glaucia colocou aqui quais as especificações para fazer no digital, usando o tablet no Photoshop. Que tipo de especificação, Glaucia, você precisa? Tipo, ter alguma resolução, alguma coisa assim. Então, aí você coloca o tamanho A4, entendeu? Sim, exato. No Photoshop ou em outro programa aqui de imagem, né, que você venha a usar, você vai colocar já no próprio tamanho A4, porque
que aí vai ficar bom para mim, eu vou diminuir, como eu falei, né, nem todo mundo estava presente, mas no final a revista vai ser do tamanho A5, tá? Ela vai ser tipo revistinha, assim. Mas o tamanho A4 é bom para você desenhar também, mesmo no Photoshop, você consegue ter uma resolução boa. Então, colocar lá, né, você escolhe o tamanho do arquivo, tamanho A4, e resolução 300 dpi, que eu vou imprimir, e aí é bacana que esteja nessa resolução aí de como é? Bits per... Bits. Bom, dpi, certo? E aí 300, que aí a gente consegue ter uma E boa... para impressão, né? É, é isso. Vou mostrar... mais alguma mais dúvida sobre isso? É Ou isso. faço na SMIC, né? Então, Para na imprimir verdade, quando tanto, assim, precisa. vai tanto fazer, porque vai Preto e ser em branco. escala de cinza. Então, a gente vai eliminar a cor. Então, se você mandar CMYK ou RGB, no final vai ser escala de cinza. Tá. Então, se for CMYK, o preto ele é um pouco mais... um pouco melhor. Mas, assim, faz CMYK, sim. Mas, no final, não vai dar muita diferença, não. Tá? E aí, o Rodrigo falou que parece estilogravura, né? O trampo do Marconi. Vou mostrar o do Kalel, desenho que ele mandou aqui no WhatsApp. E o Kalel, assim, você fala para ele um negócio em 5 minutos, ele já faz, né, Kalel? É só uma proposta isso aí, tá? Só uma Porque eu proposta. tenho outra ideia e talvez eu faça outra e mande pra você pra ver qual que você acha mais legal. Hein? Sim, não, pode crer, mas vamos ver aqui a proposta. É que essa aí foi a ideia que eu tinha tido mais abstrata, daí ficou facinho de me fazer, né? A outra ideia que eu tive, ela é um pouco mais, tem uma piada ali que eu acho interessante, mas depois eu faço. Uhum. Então, eu estou mostrando aqui, fala pra gente o que Então, você pensou aqui do começo. eu não pensei em muita coisa, na verdade eu queria fazer uma coisa mais simples possível, só que meio bizarra, assim. Uhum. 4 quadros, né? Um, inclusive, não tem borda, e é Uhum. simplesmente um pote parado no meio com um monte de coisa aleatória acontecendo no fundo. Tipo, o primeiro quadro ele tá no espaço, assim, talvez até tire as flores do primeiro quadro por algum motivo. Sei Uhum. lá, não precisa de ter uma narrativa muito explícita. Uhum. Aí tem, tipo, umas estrelas, uns planetas, daí no segundo quadro as flores estão mortas, daí teria um deserto rolando uma tempestade lá atrás, né? E, Uhum. talvez teria uma narrativa aí, né? Porque morreu, ficou deserto. Daí no de baixo, assim, já, de repente, as flores tá tudo florida e tá, tipo, um cenário muito louco, psicodélico, só que tá tudo preto e branco, então ia ter que arrumar um jeito de criar uma profundidade aí. Uhum. E no de baixo volta ao normal, assim, que nem se fosse o primeiro, só que sem aquele fundo doido, só um fundo de florzinha. Realmente está bem aberto, né? A gente... Não era pra ter uma narrativa muito incrível, assim. Mas é bacana, porque a gente tem esse elemento do vaso em si, e é nele que a gente pode ver e Sim, perceber a passagem do tempo, né? Através dele, que a pois gente é. vai ver alguma A coisa única assim, coisa que desenvolver. realmente eu pensei, né, tipo, ter uma ideia de passagem do tempo, só que também não é tão explícito. Eu poderia, tipo, colocar ele super florido no primeiro e ficando menos florido, como se fosse, tipo, morrendo. Só que eu não fiz isso, eu botei ele morto ali no meio, assim, então. Sim, é muito É, bom. Vou tirar aquela foto, tá? Pra gente, senão eu esqueço. Peraí que eu cliquei no negócio errado. pera, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Peraí que eu fiz o treco errado. Tá. Então, ó, obrigado. Todo mundo já abriu as câmerazinhas. Massa. Pessoal, dúvidas quanto a essa coisa do rascunho? A gente está num momento onde tipo, tem pessoas que me entregaram já, tem pessoas que ainda não. Marília, por favor. A Marília mandou. Mas você mandou agora ou foi antes?
Eu vou tentar esboçar aqui a outra ideia que eu tive, e aí eu te mando, daí a gente discute depois qual que fica melhor. Tá. Então, se eu não mostrei, Marília, talvez eu tenha comido alguma bola lá, eu vou mostrar assim depois e tal, mas o importante é, tipo, tirar as dúvidas, assim, do de tudo que vocês viram agora eu falando sobre o trabalho do pessoal. Se tem alguma questão nessa coisa do rascunho, eu acredito que não, que seja uma coisa bem de fazer mesmo. Eu queria mostrar, aproveitar aqui que a gente tem só esses 10 minutos. Não, ô Maria, não vai achar que eu estou deixando você para trás, não. É porque realmente eu vi, a gente trocou aquela ideia do roteiro que você tinha mandado e tal, eu comentei, né, do cartoon e tal, e depois eu não vi o seu rascunho, não. E aí a gente tem aqui aquela história que a gente estava fazendo juntos, né, a partir da sugestão da Dilsa, a gente fazer alguma coisa com essa temática da acessibilidade e tal, criticando, assim, esse descaso e tal, e aí o que eu fiz? Eu dei continuidade àquela nossa história, a gente tinha feito até o quadro 4 juntos aqui, e aí o pessoal tinha dado algumas ideias do céu cair no buraco, do rato subir na bengala, ir para uma lanchonete, contornar o buraco. E aí eu entendi que é o seguinte, nesse ponto aqui, a gente precisa identificar, a gente não fez isso no começo, mas a gente precisava ter identificado qual que ia ser o objetivo aí do nosso trabalho, né? Então, não adianta só a gente ir pensando o que vai acontecer no quadrinho seguinte, se a gente não sabe exatamente a mensagem que a gente quer passar. Eu, obviamente, deveria fazer isso aqui junto com a Dilsa, a gente conversar juntos como e o que exatamente a gente deveria falar, mas eu tomei a liberdade de adiantar o processo só para exemplificar questões aqui, ou seja, a gente pode ainda trabalhar nesse tema, mas aí o tema que eu escolhi foi informar sobre o direito à acessibilidade, né? Fazer um informativo sobre essa questão do direito que precisa ser cumprido, né? Para garantir que todo mundo consiga ir e vir, né? Então, aí fiz aqui os outros quadros, só para vocês verem, né? Então a gente tinha feito a história aqui, uma pessoa com cadeira de rodas, aqui ela vira a esquina, se depara com um buraco, aí tem uma pessoa com deficiência visual que também vai se aproximando aqui do buraco, ele avisa, né? Fala para tomar cuidado, e aí a partir daqui eu criei, né? Então, a pessoa aqui com a deficiência visual fala, por isso não saio sem a minha bengala, e aí ele responde, mas o problema é esse descaso. E aí ele fala, temos que comunicar sobre o buraco para a prefeitura, e aí então, ele fala, não deixe de exigir os, sei lá, não deixe de exigir os seus direitos, algo nesse sentido, e aí a acessibilidade é o nosso direito. Isso eu fiz bem rapidamente, só para dar uma noção de conclusão, só para vocês entenderem que a ideia aqui era concluir, como eu falei, isso aqui só para a gente exemplificar em que ponto que estamos aqui, né, todo mundo que fez aqui o rascunho está nesse estágio de ter um rascunho, entendeu, por exemplo, que é isso que quer fazer, tá certo. Então, agora é o momento de vocês começarem a, de fato, definir a história, o desenho do quadrinho de vocês, né? Então, vocês vão, uma vez tendo definido isso bem, vocês vão entender qual que vão ser as necessidades visuais, né, do trabalho. Então, a gente tem aqui, a gente precisa saber como desenhar essa cadeira de rodas, a gente tem esse cenário aqui que é uma cidade, a gente tem uma pessoa com deficiência visual que tem uma bengala específica, que tem um jeito de andar
particular, que a gente também precisa pesquisar. Então, a gente precisa de referências, né? De referências. Inclusive, a Dilsa me mandou um material muito, muito bom sobre o tema, que continha lá um site onde a gente pode encontrar imagens, como essa aqui que eu peguei, que a gente vai poder visualizar aí pessoas com deficiência bem retratadas, ou seja, não estereotipadas, né? Pessoas bem retratadas aqui. E a gente precisa, no caso, como agora eu quero desenhar, a gente precisa de uma referência que dê conta, né, de exprimir aí a nossa ideia. Então, fiz uma seleção de imagens aqui, todas para ajudar o desenho. Então, como eu sei que lá no meu quadrinho eu vou ter essa cadeira vista de vários ângulos diferentes, então eu aproveitei que o site ali ele dispunha de várias imagens, aí fui pegando imagens que me dessem esses ângulos diversos aí, para me ajudar a desenhar, já que é um equipamento bem específico, no sentido de não de ter muito detalhe, né? Então, de repente, não seria fácil imaginar, e também não seria legal simplesmente criar uma coisa completamente inventada, né? Então, aqui tem todos os ângulos. Aí, como eu quero representar lá uma esquina de uma cidade, geralmente eu faço isso no Google Maps mesmo, né? E aí jogo lá meu bonequinho num lugar, numa cidade qualquer, e vou procurando algum cenário que me interessa e tal. É bacana a gente poder ter uma referência também para cenário, para a gente desenhar detalhes, né, mais específicos, assim. Quando a gente coloca, mesmo que não entre necessariamente na história, né, que seja só um portão, mas é interessante a gente desenhar um portão sabe, com jeito de portão, com alma de portão, né? O Quintanilha, ele fala, o Marcelo Quintanilha, um quadrinista, ele fala um pouco isso, né? Que cada coisa que ele coloca no quadro é como se fosse um personagem também. Então, às vezes, você colocar um cenário ali, um mero portão, que tem alguma cara específica, ele vai dar uma expressividade interessante para o quadrinho também. Aqui de um ângulo diferente, né? Quando eu estiver desenhando ali esse primeiro quadro, então eu vou pegando referência, vou pegando bastante referência, é importante eu ter, né? Aqui a gente está vendo uma pessoa com deficiência visual, com uma bengala, tá? Esse é um tipo de bengala, né? A forma também como a pessoa está segurando a bengala, eu posso entender, aqui já tem uma bengala um pouquinho diferente, né? Então, são esses elementos principais aí que eu vou usar dentro do meu desenho. Então, tendo essas referências todas aí a meu favor, aí eu vou começar, de fato, a fazer o desenho Aí eu começo, de fato, fazendo o primeiro desenho. Escolho aí qual que vai ser a forma como eu vou começar. Geralmente eu faço o desenho da página em si. Nesse caso específico, eu não vou criar esses quadrinhos para dispô-los numa página, igual a gente vai fazer aqui, né, cada um de vocês. Vou fazer quadros individuais para serem publicados no Instagram, por exemplo, né? Então, o Instagram ele tem aquela possibilidade da gente fazer quadros quadrados, né? Realmente quadrados. E aí... Então, eu posso desenhar esses quadros separadamente, em cada arquivo separadamente. Não preciso necessariamente fazê-los todos juntos, né? Posso desenhar um de cada vez em cada arquivo.
Então, aqui eu vou só determinar esse espaço, e aí começa o trabalho do desenho, né? Olhando para o meu rascunho. Então, a primeira coisa é eu entender esse rascunho. Então, eu trago, de certa maneira, esse rascunho de volta para cá. No computador, a gente tem essa facilidade. Como é que eu faria no computador? Como é que eu faço, né? Eu já copio esse rascunho e já colo aqui. Só para ele me dar uma boa margem aqui, né? De ocupação, de espaço e tal. E aqui, esse programa especificamente, ele tem uma vantagem que, clicando nesse botão aqui, eu faço tudo isso ficar em azul, e aí eu consigo desenhar por cima daí, né? E aí que eu começo olhando para a referência e tal, dando a cara para isso, né? Para essa imagem. Então, aí eu tenho aqui no outro programinha aberto a referência daquela foto lá daquela esquina lá. Aí eu começo a fazer um desenho um pouco mais esqueci a palavra, um pouco mais detalhado daquilo que eu tinha como ideia, tá? E aí eu vou usando apenas essa imagem de fundo aí só para ter uma noção de ocupação dos elementos, mas você percebe que depois eu posso tirar, né, para visualizar melhor. Então aqui a gente já tem mais ou menos essa esquininha, posso fazer aqui mais detalhes ainda, colocar o outro quarteirão lá atrás, né? E agora, na hora de desenhar a cadeira em si, eu vou ter esse trabalho pelo fato de ser um elemento bem complexo. Mas acho que deu para vocês entenderem como que vai ser o processo. Nossa, ficou muito bom. Bem E aí? mais fácil olhando você fazer, porque eu tenho quebrado a cabeça aqui, porque, igual você está falando, a questão de desenhar a cadeira, né? A cadeira da minha menina é um modelo bem mais robusto, porque ela demanda de muito mais adequações. Então, assim, é muito mais complexo para desenhar do que os modelos que você mostrou aí de referência. Sim. E aí eu fiquei assim, bem, né, mesmo olhando para as fotos dela e tendo uma cadeira na minha frente para me desenhar, eu estou tomando couro para desenhar a cadeira, né, e mudar essas angulações. Claro que no computador é muito mais fácil, eu estou fazendo à mão, aí não gostei, jogo fora, faço outro. Mas é isso. Aí, José, vê se necessariamente... Obrigado. Ver se necessariamente precisa ser um modelo específico da sua filha para esse trabalho, né? Porque às vezes você viu aqui, inclusive eu peguei no site lá que eu pude achar lá no material que você me mandou. De repente você usa uma cadeira diferente, mas porque você, mesmo assim, ainda vai estar falando sobre a mesma coisa, para facilitar o desenho. Eu tinha sugerido de você usar as fotos, porque você falou que estava achando, e eu percebi que tem um material que é muito aquém, né, que não vai dar característica real do que é uma cadeira mesmo. Mas, de repente, com esse material aqui já tem vários ângulos diferentes, você vê que deu para reunir uma quantidade até que razoável. Mas desenho é isso, né, galera? Infelizmente não dá para fazer um curso só voltado para o desenho, né? Mas, e outra coisa, Dilson, você não precisa também querer representar ela muito, assim, de forma muito realista. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver... Sim, isso que eu tenho percebido, porque assim, como eu tenho vários encartes aqui de fisioterapia, né, porque antes de ter muito acesso à internet, como eu sempre lidei com isso, a gente vai trocar a cadeira e já traz aquele tanto de folder com vários modelos de cadeira.
Aí eu fui pegar os folders que eu tinha guardado aqui para me estar olhando, porque eram as referências mais fáceis que eu estava tendo até eu achar esse arquivo que eu te mandei aí, que tem bastante referência, porque não é uma coisa muito acessível para a gente achar na internet. Agora está mais. Mas antes a gente não achava, né, fotos de gente na cadeira, da própria pessoa, era mesmo só uma questão assim, de venda, né? Que a gente via esse tipo de coisa. E aí, os modelos que eu tenho aqui são todos reais e são muito complexos para desenhar, né? Pode ser mesmo, né, voltado para essa questão do cartoon, tem como desenhar uma coisa mais simples, né? Mais fácil para mim poder conseguir fazer com mais rapidez e fazer um acabamento também bom, né? Não pensei nisso. Né? Sem sair daquela coisa do símbolo do cadeirante, mas fazer uma coisa que não seja também tão infantil, mas que você tem que pensar nisso também, senão acaba que eu faço um desenho muito infantilizado, e aí não dá. Não é isso. Então, por exemplo, eu peguei, eu estou olhando para a foto aqui e fiz um rascunho bem simplório, pegando bem aquilo que eu consigo perceber dos elementos mesmo, né? Que eu consigo visualizar. E aí, uma técnica assim isso aqui vai ser o seu rascunho mesmo, né? Então, utiliza mesmo no papel, fazendo um desenho assim a lápis, aí você pode passar, percebe? Que aqui eu estou fazendo a roda de trás, mas aí eu estou desenhando a roda mesmo, né? Eu não estou cuidando para que eu não veja ela nem nada. Porque depois você vai fazer o seguinte, você vai ter que passar limpo isso, né? E aí, uma vez passando a limpo, aí você vai fazer o desenho só daquela parte que você realmente quer manter. Então, você tem o desenho lá atrás, né? Mas aí você marca... aqui já errei. Aí você marca somente aquilo que vai aparecer de fato. Tá? Então, como são elementos assim mais complexos, então você vai precisar fazer bastante rascunho ali, e tentar, para conseguir, de fato, uma representação. E, pelo que você falou, você está testando, a coisa vai se dar um pouco meio que por esses testes mesmo, para chegar sabe, num desenho que fique favorável, né, que seja representativo e que também fique fácil de fazer, né? Que não seja também o trabalho todo, né? Fazer só o desenho da cadeira. Tem todo o trabalho, toda a ideia por trás e que precisa ser desenvolvida. Mas eu queria que você me mandasse o seu rascunho, assim, de como que está a ideia no papel, mesmo de forma bem, sabe, assim, inacabada ainda, só para eu visualizar, para poder, de repente, te ajudar um pouco mais precisamente, sabe? Não fica só, assim, supondo coisas, tá? Mas pode me mandar aí durante a semana. Ok, vou mandar para você. Nossa. Deixa eu ver se tem mais gente, se tem mais mensagem. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso. Agora vocês vão ter esse trabalho de se colocar mesmo para o desenho, né? Então, desse jeito, pegando as referências, trazendo tudo aquilo que é importante colocar dentro da página de vocês, e vocês vão começar a fazer mesmo, começar a fazer o desenho. Não precisa se preocupar tanto com essa coisa do preenchimento e tal, como eu quero que vocês pensem nisso, mas não precisa dar esse acabamento. Façam agora, então, o trabalho que vocês vão ter, a tarefa que vocês vão ter, é começar a passar do rascunho já para um desenho mais bem definido. Não precisa já passar nanquim, fazer pintura ainda, mas faz já o desenho mais definidinho nesse passo a passo aí para ter sexta-feira, né? A gente dá uma olhada, porque a gente pode, de repente, dar uma sugestão em algum ponto, a gente ir construindo com calma. Tá certo?
entendido, então, em que pé que nós estamos? Massa. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida aqui, aproveite agora esse finalzinho aí para tirar. Então, acho que é isso mesmo, né? Então, acho que está todo mundo por dentro aí. Então, me despeço. Aí, uma boa noite para todo mundo. E me mandem o desenho aí de vocês para o e-mail lá. Eu vou ver o pessoal que mandou e eu não dei o tempo de ver. E aí a gente fica todo mundo sincronizado. Tá certo? Então, abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. Valeu e até a próxima. Eu vou fazer minha outra ideia que eu falei aqui, eu te mando ali.